Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre cristãos perseguidos no Paquistão. Cristãos perseguidos no Paquistão, ok? Esse país que persegue muitos cristãos, sobre isso que nós vamos falar aqui. Você que já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, ok? É assim que o YouTube entende que um vídeo ele é relevante, assim ele vai poder passar esse vídeo para frente. Quando você dá like, quando você inscreve ou encaminha esse vídeo, mais pessoas assistirem esse vídeo, interagirem com o canal, assim também o YouTube vai encaminhar mais esse vídeo para um monte de gente, ok? Ele vai entender que é um vídeo relevante, ok? Então, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, inscreva. O canal chama Propósito Sem Opressão, acabamos de falar isso 2 vezes. Tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas sobre cristianismo. Muitos vídeos aqui, tem um playlist enorme falando de diferentes temas sobre cristianismo. Falamos sobre propósito de vida, ok? De um cristão, de um ser humano de forma geral. Como um homem e uma mulher podem viver uma vida para impactar a sua sociedade e dar um testemunho cristão, ok? Onde quer que ele esteja. Muito bem. Então, sem demora, nós vamos falar aqui sobre realidade de cristãos que vivem no Paquistão. Missionários, próprios paquistaneses que acabam se convertendo a cristianismo, como eles vivem nesse lugar, como eles são tratados, ok? Bom, você que conhece um pouco a realidade de cristianismo no mundo, sabe que muitos países do planeta, cristão não pode expressar livremente a sua fé, ele não pode viver como um cristão normal, ok? Como nós vivemos no Ocidente de forma geral, onde existe liberdade de expressão, onde a Constituição de maioria do país garante a liberdade de expressão religiosa de cada um, ok? A maioria desses estados são laicos e tal, cada um pode expressar a sua fé. Não é assim que acontece em muitos países, principalmente os países islâmicos, e Paquistão é um desses países, ok? Paquistão é um dos países islâmicos muito radical em relação à liberdade de outras crenças que não seja a fé islâmica, ok? Então, tem muitos radicais nesse país. No Paquistão, a população é de 96% de islâmicos, ok? É um país totalmente islâmico praticamente. 96% no Paquistão são islâmicos, de maneira que eles não toleram outro tipo de fé que não seja a fé islâmica. Tanto é que existem leis na Constituição deles proibindo qualquer forma pública de expressão da fé que não seja islâmica. Pior ainda, se um cristão tenta evangelizar, sair, tentar ganhar almas, vidas, né, para cristianismo. Isso é pena de morte. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, ok? Muito bem. Então, gente, Paquistão é um dos países islâmicos, ok, do mundo que tem maior número de radicais que lutam contra qualquer tipo de fé que não seja islâmica. No Paquistão, apenas 2% da população é cristã, sendo 96% são islâmicos, ok? Não é difícil concluir com isso que os cristãos eles vivem sob uma pressão, principalmente num país onde existe grande número de xiitas. Xiita é aquela corrente de islamismo que interpreta o islamismo de uma forma radical, ok? Eles não toleram outro tipo de fé. Então, grande maioria de cristãos vive no Paquistão, na província de Punjab, ok? Onde ocorre maioria de incidentes de perseguição. Então, tem alguns lugares, algumas províncias que têm cristãos, de forma geral. Punjab é a província onde concentra maior número de cristãos. Então, é nessa região também que acontece o maior número de perseguição, maior número de incidentes em relação aos cristãos. Perseguição, condenação, morte, as igrejas são incendiadas, casas de famílias cristãs são incendiadas, cristãos são perseguidos, são mortos, são expulsos. Então é nessa província que acontece maior incidente em relação aos cristãos, ok? Então cristãos no Paquistão são considerados cidadãos de 5ª categoria, ok? Cidadãos de última classe, são discriminados no aspecto social em toda a esfera da vida. Empregos, normalmente aqueles empregos que são considerados empregos menos valorizados, empregos degradantes, empregos visto como algo abominável, esses empregos que são deixados para cristãos, ok? Empregos considerados empregos sujos são reservados para cristãos. Por quê? Porque cristãos no Paquistão são cidadãos de última categoria, não são respeitados. Não só pela população, pela realidade, mas pela autoridade. A
autoridades policiais, da justiça, de governo de forma geral. Ok? 96% do povo é aliação islâmica. E quem governa, obviamente, também são islâmicos. E então eles sempre perseguem a lei, não dá nenhum tipo de direito àqueles que não são islâmicos. Ok? Sempre existe registro de ataques que acontecem constantemente em indivíduos e contra as igrejas cristãs nesse lugar. Muitos deles não se sentem seguros para cultuar livremente. Ok? Se você é perseguido publicamente, no privado, em qualquer sentido, em qualquer aspecto da vida e da sociedade, ninguém se sente livre de cultuar livremente, ok? Porque as pessoas normalmente têm sempre relato de que numa igreja, um monte de pessoas reunidas, cultuando normalmente sempre, tem grupos radicais que acabam invadindo a igreja, taca fogo, mata gente, persegue, é uma coisa terrível, tá? Talvez você que está me ouvindo, você não sabe o que é isso. Você está num país onde existe liberdade de você carregar a sua Bíblia para cá, para lá, e ainda assim nós lemos pouco a nossa Bíblia. E ainda assim nós evitamos relacionamento com Deus. Falamos mal daqueles que adoram Deus, aqueles que seguem Jesus, mas o teu Estado, o teu governo, a sociedade te dá toda a liberdade de você cultuar. Mas não é assim que acontece em muitos países, principalmente no Paquistão, ok? Bora continuar. Então, grupos islâmicos, grupos radicais, vamos fazer distinção. Grupos radicais islâmicos estão florescendo apesar de contínua repressão do exército e são usados como aliados de diferentes grupos políticos. Veja bem, por que eu falei grupos radicais? Porque muitos islâmicos, por mais que ele não tenha simpatia com o cristianismo ou outro tipo de fé que não seja islâmico, muitos têm antipatia, eles têm até, vamos colocar entre aspas, ódio, mas eles às vezes não partem para ações radicais. Eles só abominam e seguem a vida deles e deixam o povo seguir a vida deles. Mas existem grupos radicais que fazem questão de exterminar aqueles que não são islâmicos. É isso que acontece no Paquistão. Por exemplo, no Paquistão, que a grande maioria são xiitas, ok, radicais. Então, além de terem antipatia com cristianismo e outro tipo de expressão da fé, eles fazem questão de combater. Isso está dentro da cartilha de grupos radicais. Combater os infiéis. Quem são os infiéis? Os cristãos. Então, essa é a realidade de cristãos. São considerados infiéis, são considerados impuros, são considerados cidadãos de última categoria, ok? Então, como nós colocamos aqui, muitos grupos radicais no Paquistão, muitas vezes eles são usados pelos grupos políticos, eles acabam servindo de braço político para esses grupos políticos mais radicais. Ok? Que eles acabam partindo para enfrentamento, ataque, morte, incêndio às igrejas, depredação de propriedade de igrejas. É isso sempre que acontece nesses lugares. Então, normalmente esses grupos eles acabam mobilizando centenas de milhares de jovens, sobretudo acabam levando esses jovens para ruas, né? Para fazer varredura, fazer ação contra os infiéis, contra aqueles que eles consideram cristãos. Como também acabam usando esse ato como uma ferramenta política que oferece que tem forte apoio de grupos radicais que estão no poder, ok? Então, isso, na maioria das vezes, esse ato radical acaba sendo pauta de governo. Muitos grupos políticos são eleitos no Paquistão, como muitos países radicais islâmicos, acabam se elegendo por conta de pauta deles, contempla em primeiro momento perseguir cristãos, limpar a sociedade de cristãos, ok? Muito bem. Então, existe no Paquistão uma lei que é chamada lei de blasfêmia. Guarda isso. No Paquistão existe uma lei chamada lei de blasfêmia. Existem muitas leis contra cristianismo, qualquer outra fé que não seja islâmica, mas tem uma lei que chama muita atenção, chamada lei de blasfêmia. O que seria essa lei de blasfêmia? Lei de blasfêmia é qualquer forma de expressão de fé, qualquer tipo de expressão pública de fé que não seja islâmica. Um islâmico, aliás, um cristão, não pode pronunciar o nome do profeta deles, não pode fazer referência a algum lugar que eles consideram sagrado, não pode proferir termo envolvendo algum versículo do Alcorão. Se ele for cristão, ele é acusado de blasfêmia e é passível de morte, ok? Então assim que funciona.
Então, notícias sempre dão conta de que no Paquistão, eles têm como alvo sempre minorias, principalmente minorias religiosas cristãs, ok? Mas afeta também, o foco acaba afetando algumas pessoas, alguns grupos aí que não sejam, né, islâmicos, poucos grupos que existem, mas principalmente quando eles têm uma lei radical, o foco maior é aqueles que são cristãos. Porque veja bem, no islamismo, eles proíbem aquilo que é chamado apostasia deles, né? Você não pode, um islâmico é proibido, não pode virar cristão. Se um islâmico virar cristão, o negócio é pior. Ele pode ser enforcado na praça pública, ele pode ser morto, pode acontecer tudo que você possa imaginar de pior com um islâmico que vira cristão, ok? Então, aproximadamente 1/4 de todas as acusações de blasfêmias visa cristãos, ok? Que são apenas entre 1,8% a 2% da população de Paquistão. O número de casos de blasfêmia tem aumentado nesse último tempo, como também o número de meninas cristãs que são sequestradas, são abusadas e forçadas a se converterem ao islamismo. Tá? Últimos dias, mas nós tivemos uma informação recente, agora em agosto, dia 16 de mês de agosto agora, desse ano de 2023, nós tivemos notícia de que 15 igrejas foram atacadas e centenas de casas destruídas depois de que uns extremistas começaram a violência no Paquistão, ok? Ou seja, 15 igrejas cristãs foram atacadas e dezenas e centenas de igrejas, de casas, de pessoas identificadas como cristãos também foram invadidas, incendiadas, destruídas. Isso nós estamos falando no mês que acabou de passar agora em agosto. Isso é notícia que chegou até nós, até o Ocidente, ok? Então, isso acabou levando uma fuga em massa de cristãos na cidade de Jaranwala, ok? Cidade de Jaranwala, no Punjab, na província do Punjab. Então, aconteceu na quarta-feira, dia 16 de agosto, como nós acabamos de falar, quando um grupo de fanáticos começaram a tirar pedras e atacar fogo em edifícios e igrejas, né, cristãs. O incidente aconteceu após uma acusação de blasfêmia contra um cristão, ok? Alegando que ele profanou o Alcorão e insultou o profeta do Islã, ok? Então, de tempo todo está acontecendo crimes, acusação contra cristão, principalmente crimes que eles consideram crime de blasfêmia contra cristãos, ok? Às vezes não é nem isso, não acontece nada disso, mas está dentro de política de limpar a nação de cristãos, ok? Nós temos um outro caso muito triste, de uma moça cristã que foi tirar água num poço. Normalmente esse poço é usado, majoritariamente pelos islâmicos. Encontraram essa moça cristã tirando água, então ela foi acusada de blasfêmia porque ela contaminou o poço que islâmicos bebem. Por que ela contaminou? Detalhe, por que ela contaminou? Porque ela é cristã e foi tirar água no poço que islâmicos tiram água. Então, ela sendo cristã, está contaminando toda uma população de islâmicos. Ok? Você está entendendo a gravidade do negócio? Cristão é considerado impuro. Por quê? Porque ele segue uma religião que para eles não tem nada a ver, que para eles é mentira, que para eles é impureza pura, que para eles é mentira, que para eles tudo que não segue islamismo é impuro. Ok? Então, um cristão tirando água num poço que as mulheres islâmicas tiram água, torna então o poço impuro. E então ela foi presa. Até o momento que eu tive acesso à informação, ela estava ainda presa, aguardando julgamento, não sei, muito provavelmente ela já foi morta. Então, quando é crime desse tipo, considerado crime para eles, ela é presa, aguardando julgamento de enforcamento ou de algum tipo de linchamento público. É triste colocar isso. Nossos irmãos cristãos. Nós estamos falando de nossos irmãos cristãos. Então, gostaria aqui, para concluir essa informação, esse vídeo, ler depoimento de uma irmã nossa, chamada Rukia, uma cristã paquistanesa chamada Rukia. Diante de toda essa situação, ela falou o seguinte um dia, essa frase, preste atenção. Ele disse o seguinte: quando nossas mãos estão vazias de pão, descobrimos que é bom erguê-las ao céu. Quando nossas mãos estão vazias de pão, descobrimos que é bom erguê-las ao céu. Deus provê. De alguma forma, Ele está conduzindo a nós e a nossos filhos durante esse tempo.
Deus proverá pão. De alguma forma, Ele está conduzindo a nós e aos nossos filhos durante todo esse tempo de massacre, de pressão, de perseguição que acontece ali no Paquistão, ok? Então, gente, você que conhece um pouco da história perseguida, da igreja perseguida, conhece um pouco o trabalho de Missões Porta Aberta, entra lá, tem um site, lá no site, tem um lugar que você pode entrar lá e se inscrever oficialmente. Eu sou inscrito oficialmente no portal de Missões Portas Abertas, onde eu oro sempre para a igreja perseguida, ok? Você pode fazer isso. Tem também lá um aba ao lado, onde você pode estar doando quantia que você pode, 60, 50, o que você pode doar para poder apoiar trabalhos e dinâmica, né, de missionários nesses lugares. Então eles sofrem, o cara está ali, mas quando ele não tem condição, aliás, quando descobrem que ele é cristão, a casa dele é incendiada, a igreja é derrubada, sempre esse povo precisa de apoio. Ore por esse povo, em vez de você ficar questionando o que nós fazemos aqui, por que nós não vai para lá, por que a gente não vai para lá. Primeira pergunta, por que você não vai? Ok? Porque tem gente sempre apontando o caminho para os outros, você tem que, e você, por que você não vai? Ok? Você pode me dizer, não, é chamado, é claro, é por conta disso. É chamado, as pessoas têm que ser chamadas. Porque se vai lá, muitos vão lá, acabam atrapalhando mais. Mas tem uma forma que você pode estar lá direto, ok? Orando por essas pessoas e doando aquilo que você pode. Se você não tem chamado para estar lá em loco, tá? Então, é isso que nós fazemos aqui. Nós levamos informações para as pessoas, divulgamos qual é a situação da igreja no mundo, oramos, estamos adotando o tempo todo um país, uma nação, ok? Ou todas essas nações perseguidas e oramos por elas. Você pode fazer isso, entra nas Missões Portas Abertas, abençoa esse povo, inscreva e adota uma nação especificamente, ou todas elas, e ore todos os dias pelo povo perseguido, pelo avanço do cristianismo, pelo avanço de missionários e evangelistas nesse lugar. Você que nos assistiu até aqui, dá like, aperta o sininho, inscreve nesse canal e nos abençoa também para que a gente continue fazendo o nosso trabalho aqui. Deus te abençoe e até mais.